sou grato, muito feliz por essa oportunidade de poder estar aqui e falar da palavra. Eu saí do serviço às 6h20, não pude descansar um pouquinho, mas é tão bom quando a gente chega aqui e dá aquela renovada nas nossas forças. Aí já diz tudo aqui do lado, né? A cruz está vazia. Hoje é Páscoa e Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. É maravilhoso, né? A gente poder participar, assim como os louvores já falou, e ser participante desse momento. Eu sou grato pelo meu pastor e agradeço pela confiança. Fazia tempo que eu não ministrava em Santa Ceia. O rebanho é responsabilidade dele, mas ele assim permitiu que eu possa ministrar a palavra. Em nome de Jesus, glória a Deus. Eu vi na rede social que tem membros novos, né? Aí eu vejo aqui a Marlene. Deus abençoe, Marlene. Não sei sua filha. Tem mais membros aí, tem bastante membro que chegou. A igreja está cada vez mais crescendo. É Deus que está dando crescimento, né? Eu fico acompanhando, fico muito feliz por isso, em nome de Jesus. Em algumas partes bíblicas, o Espírito de Deus falou ao meu coração. Todos que têm a Bíblia, e aí você, quando pega este livro, 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo, 1.600 anos para poder ser escrita, 16 séculos até ela ser totalmente escrita, 40 autores, mas um foi aquele que inspirou. E esse que inspirou é aquele que continua vivo. Glória a Deus. Todas as vezes que você abre a palavra, vai dizer a palavra do Senhor que o autor e consumador da nossa fé se coloca de pé, porque ele vela por ela. Então você que tem a sua Bíblia, este livro sagrado, abre lá em 1 Coríntios, segundo escreveu o apóstolo Paulo. Só a parte B do versículo 29 do capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, que é muito lido. Versículo 29. Versículo 29, a parte B, que vai dizer o seguinte: não discernindo o corpo do Senhor. Não discernindo o corpo do Senhor. Quando a gente pega um dia de hoje, não tem como a gente não falar sobre Páscoa, não tem como a gente não falar sobre o povo. Eu vou tentar aqui mencionar um pouco daquilo que Deus colocou em meu coração. Pega no começo da Bíblia, porque Deus criou os céus e a terra era vazia e sem forma, e Deus começa a criação. Quando Deus forma o jardim do Éden, assim coloca o homem, fez o homem e coloca dentro daquele lugar maravilhoso. Assim forma a mulher, e juntamente com o homem coloca ali o fruto e ordena ao homem que não era para comer. E assim a mulher tentada vai lá, pega do fruto, leva ao homem, e aí o homem que recebeu a ordem acaba caindo nessa tentação. Deus, como conversava diretamente
Assim, quando desce novamente para conversar, o homem havia visto que estava nu. Por quê? Porque ele pegou e tocou naquilo que não era para tocar. E aí, quando Deus desce, ele pergunta: aonde está? Ele não pergunta como está. Ele pergunta aonde está. Não importa como estamos, importa aonde estamos. Saímos dos nossos lares e estamos aqui para participar do corpo e do sangue do Senhor. Tem corações aqui que está cada um diferente do outro, mas não importa como está, importa onde você está. Dá continuidade na palavra. O povo tem o seu crescimento. Vem Noé e prega a palavra. Pede para o povo entrar dentro da arca. O povo não entra. A família entra. Há o dilúvio. A pregação da palavra é contínua. Chega mais um pouco para frente, vem Abraão. Abraão recebe promessa de ser pai de nação. E assim dá continuidade através dos seus filhos. Mas Deus já havia falado para Abraão que o povo, a nação, seria presa em cativeiro. Ficaria em cativeiro, ficaria como escravo, mas o próprio Deus iria libertar. Nasce Isaque, de Isaque nasce Jacó e o seu irmão Esaú. Sabemos a história, de Jacó, sabemos a história de Esaú, sabemos que também através da vida de Jacó, aquele que lutou com o anjo, após uma grande luta com o anjo, uma grande batalha, o seu nome é mudado, às vezes através de uma luta nossa, uma luta minha, uma luta sua. O nosso nome é mudado. Quem? É aquele que não para. Quem é ela? Aquela que não desiste. Quem é esse? O nome é transformado. Assim como foi o nome de Jacó. Agora ele é Israel. Israel tem os seus filhos. Nasce 12. Esses 12 são as 12 tribos. Entre eles tem José. José é aquele que foi perseguido, caluniado, mas principalmente pelos seus irmãos. Quando nós lemos ali, não discernindo o corpo do Senhor. Estamos aqui porque somos corpo. Estamos aqui porque o meu irmão muitas das vezes é mais importante do que eu mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Agora imagine, José por causa de uma túnica. José só porque a túnica dele era diferente. Porque a túnica dele às vezes brilhou demais. Chamou a atenção dos seus irmãos a ponto de jogarem ele dentro de uma cisterna. Agora entre comigo dentro da palavra. Quando ele é jogado pelos próprios irmãos. Mas lembre que desde o começo, mesmo havendo o erro, Deus tem um plano para todas as coisas. Deus é perfeito, os seus planos são perfeitos. Nada sai fora da sua perfeição. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Sabemos que ali já tinha um começo e um fim, mas ele é jogado dentro da cisterna. Agora imagine, só por causa da túnica, ele é jogado lá dentro pelos seus próprios irmãos. Ele mesmo não entende. Agora você imagine dentro da história, ele sendo jogado do lado de dentro, e ele dentro daquela cisterna, dentro daquele poço, sabendo que foi os seus próprios irmãos que jogaram.
ele lá dentro e o deixaram lá. Agora você imagine ele lá do lado de dentro sem entender nada. Irmãos, o que eu fiz de errado para estar aqui do lado de dentro? Não me abandonem, não me deixem aqui dentro abandonado. Os irmãos vão, mas por causa de não vamos fazer isso. Vendem, vai para a casa de Potifar. A casa de Potifar ele faz a diferença. Na casa de Potifar os planos de Deus continuam. Ele faz a diferença. Por quê? Porque Deus continua usando a sua vida em discernimento de sonhos, ao qual até mesmo com os seus irmãos ele se imaginou, uma parte solar muito grande, os seus irmãos menores, mas também ali adivinhando os sonhos de Faraó. E por causa disso, por muitas e muitas coisas o que José passa, mas até chegar do lado de dentro de uma prisão lá no Egito, ele cai lá. Mas depois de ter passado por tudo, os planos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus, eles são maravilhosos e eles não param. Quando ele está lá dentro, ele é honrado por Faraó e aí é colocado como governador do Egito. Ele poderia não ter pensado nos seus irmãos, mas ele pensa. E o que ele faz? Traz todos eles. Ficam todos dentro do Egito. Do Egito, eles se localizam do lado leste do Egito. Por que no Egito? Porque poderiam ir direto para Canaã, mas muitos passaram pelo Egito por causa do rio Nilo, aonde tinha muita adversidade de comida, a plantação, o calendário egípcio era conhecido pela diversidade, principalmente da plantação. Então sabia que ali não ia faltar a comida, não ia faltar o peixe, porque eles ficariam perto do rio Nilo. E José, sabendo disso, leva todos eles para lá. Quando eles vão com os animais, vão com vacas, levam tudo, levam os servos junto. Moisés vai descrever 70, mas aí vem Estevão no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos e diz que foi 75 que entrou. Mas lá eles começam a se multiplicar, começam a se tornar cada vez mais um povo forte. Vai dizer que desde a promessa que Deus faz e avisa a profecia a Abraão, se passa 400 anos que eles estão ali e cada vez mais se multiplicando e se tornando um povo forte. Vai dizer que vai mudando de reis, conhecido como Faraó do Egito, até entrar não se sabe por certo se era mesmo Ramsés, mas sim que entrou este Faraó e começou a observar que do lado leste existia um povo muito forte, que do lado leste esse povo estava tomando conta, e que se viesse alguém daquele lado da fronteira para invadir, ali a cidade egípcia, eles sabiam que, entrando, eles poderiam se unir ao povo hebreu e ali conquistariam todas aquelas terras. Faraó, percebendo isso, é melhor escravizar o povo, vamos escravizar eles, para que eles agora, eles já trabalhavam para as egípcias, as mulheres, os homens, faziam as construções, faziam os blocos de barro para construções grandiosas, mas ali Faraó pensou melhor e falou: é melhor escravizar agora, porque se algo acontecer ali na frente, então vamos escravizar. O povo é escravizado, e nós vamos ver que mesmo escravizado, cada vez mais eles se multiplicavam. Faraó viu que mesmo dando muito trabalho, muito serviço para aquele povo, não adiantava de nada.
eles chegavam e eram um povo que se multiplicava. Os homens, cada vez mais, juntamente com as mulheres, estavam multiplicando, e Faraó, percebendo isso, vai dizer que ele dá ordem, às parteiras. Quando dá ordem às parteiras, vai dizer sobre Poá e Cifras, mas não era somente as duas, mas a ordem é direcionada a elas, mas elas também repassam para as outras. Qual era a ordem? No secreto, toda vez que fosse nascer uma criança do povo hebreu esse que, como ali Jacó é levantado, o seu nome é trocado para Israel, então começa a surgir o povo de Israel, os filhos de Israel, os filhos daqueles que são da 12 tribos. E aí vai dizer que a ordem de Faraó foi: todas as vezes que vocês forem para fazer os partos, das egípcias não, mas das hebreias, chegando lá quando for menino, faz o seguinte: vendo que é menino, vocês tendo o tempo de ver que é menino, mata ele, não deixa mais crescer. Mas ali a ordem foi dada, mas as mulheres, mesmo estando ali, o que elas pensaram? Elas estavam ali há 400 anos praticamente, naquela terra egípcia, terra de idolatria, terra ao qual tinha muitos deuses, até mesmo do rio Nilo. Assim, quando vai as 10 pragas que Deus envia, cada uma delas reconhecia um Deus daquela terra. Mas aquele povo lembrava de quem? Lembrava da promessa, a promessa que foi feita a Abraão, Isaque, Jacó, que se torna Israel. Todo aquele povo sabia que existia um Deus que zelava pela vida deles. Eles não sabiam se estavam abandonados naquele lugar, mas eles sabiam: Deus ainda tem um plano, e esse plano é perfeito para as nossas vidas. E aí vai dizer que aquelas mulheres temeram a Deus, e ali não matavam os meninos. Quando o Faraó vai perguntar: mas o que está acontecendo? Porque cada vez mais o povo se multiplica, cada vez mais o povo está crescendo forte. Aquelas mulheres, elas omitiram a verdade, não disseram que temeram a Deus para que pudessem ali não matar as crianças, mas elas diziam: olha, todas as vezes que nós vamos chegar, as hebreias são diferentes. Essas mulheres, quando nós chegamos, os filhos já nasceram, não temos o que fazer. E aí Faraó muda a estratégia, ele dá ordem aos egípcios para que todos os meninos ali de 1 ano, de 4 anos, até mesmo os grandes, fossem jogados diretamente no rio Nilo. Aí nós vamos saber que entra quem? O libertador do povo de Israel, Moisés. Os irmãos conhecem a história. Moisés nasce, e aí a sua mãe esconde ele, mas esconde por 3 meses. Depois de 3 meses, vê que não dá mais para esconder. Então ela sabia que a filha de Faraó estaria naquele momento se banhando à beira do rio Nilo. Então ela vai lá, pede para colocar o cesto na beira do rio, não dentro do rio, mas na beira do rio. Vai dizer que o original do nome de Moisés é Joaquim. Depois que ela acha, assim ela coloca o nome de Moisés. Por quê? Porque é retirado do rio o significado do seu nome. Ela leva para o lado de dentro. Esse menino cresce sabendo todos os costumes daquele povo egípcio. Era um plano de Deus para aquele lugar. Vai dizer que Moisés cresce e o povo estava escravizado. O povo escravizado, e cada vez mais Faraó apertando todo o povo. Vai dizer que depois de Moisés estar grande, com 40 anos, ele vê a situação toda do seu próprio povo, da origem sua, e vai dizer que por causa de uma provocação, a palavra do Senhor vai dizer que ele acaba afrontando um egípcio, e acaba matando ele e escondendo no meio do deserto. E aí ele vai até o povo. Atitude nossa sem a presença de Deus, atitude nossa sem o direcionamento de Deus, não é o plano perfeito. O plano perfeito é quando é o próprio Deus que faz.
Ele toma essa atitude e vai até o povo hebreu, os filhos de Israel. E quando ele chega lá, ele vai dizer: olha, acabou, vamos agora, porque nós vamos sair dentro desse cativeiro. Eu acabei agora de matar um egípcio e está lá, vamos sair daqui. Ele sozinho tenta libertar o povo, com 40 anos de idade. E quando ele está lá, o próprio povo vai dizer: quem foi que te levantou para nos tirar daqui? Quem foi que te colocou como nosso juiz? E ele vai perceber que não adiantou aquilo que ele tinha feito. A notícia corre lá dentro, o faraó fica sabendo, vai perseguir Moisés. E o que Moisés faz? Ele some, ele vai para o deserto. No deserto ele se encontra com uma mulher, casa com ela, ali pega o seu sogro, Jetro, e ele vai virar o que? Pastor de ovelha, com 40 anos de idade. Depois de ele estar ali, ele imagina, fala: meu ministério acabou, nem começou e já acabou. Eu estava com vontade de libertar o povo, eu achava que esse era o meu chamado. Mas aí quando ele está lá, e numa montanha, no Monte Horebe, vai dizer que ele observa a sarça queimava, mas não se consumia. A sarça queimava, mas não se consumia. Mas ele estava já com 80 anos de idade. Com 80 anos de idade, o meu ministério acabou, não tem mais o que fazer. Mas o próprio Deus, quando ele se aproxima, vai dizer o seu nome: Moisés, Moisés. E ele observa e fala: olha, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Moisés ali é levantado, mas quem agora eu vou dizer? O que eu vou falar para o povo para acreditar em mim? Vai lá e diga que o eu sou te enviou. Não, mas eu não, com 80 anos, eu achei que o meu ministério já tinha acabado, que a minha carreira tinha acabado, nem falar direito eu consigo, mas não é você, Moisés. Agora quem vai libertar o povo? Glória a Deus, quem vai libertar o povo agora sou eu. Existe o cativeiro, mas existe o Deus que liberta do cativeiro. Existe o cativeiro até nos dias de hoje, mas existe o Deus que tira todas as pessoas de dentro do cativeiro. Se nós estamos aqui, porque nós estávamos um dia presos dentro de um cativeiro, mas o próprio Deus levantou alguém para falar da sua palavra, e nos resgatou, e nos libertou, pelo seu sangue estamos aqui. Aí Moisés vai, Faraó não queria, e aí todos conhecem a palavra do Senhor. Vem uma praga, vem duas pragas, vem 3 pragas, 4 pragas, 5 pragas, 6 pragas, 7, até a 10ª praga. Quando chega na 10ª praga, pelos primogênitos que seriam mortos, a cidade toda estava em trevas, a luz toda apagou. Mas aí o próprio Deus menciona, fala: agora o que vocês vão fazer? Eu vou passar o anjo da morte, não vai sobrar nenhum primogênito. Mas sabe quem vai sobrar? Aqueles que tiverem o sangue do Cordeiro nas portas, aquele que passar o sangue do Cordeiro nas portas. E aí ele começa a mencionar: agora o calendário vai mudar. É no 10º dia vocês vão separar o cordeiro. Mas que cordeiro? Aquele cordeiro que não tem mácula nenhuma, aquele cordeiro que não tem defeito nenhum. Vocês vão se reunir, e no 14º dia vocês vão lembrar disso. Vocês vão fazer como a Páscoa. Vai ser a Páscoa. Por quê? Porque vai passar por cima. Você tem o sangue do cordeiro na porta, a morte passa por cima. Você tem o sangue do cordeiro da porta, o livramento chega na tua casa. Você tem o sangue do cordeiro na tua porta, o livramento chega para a tua família, o livramento chega aonde quer que você pisa. E vai ensinar aquele povo: separa o cordeiro. O que vocês vão fazer? Vai assar, não é para cozinhar. Vai assar ele, mas de que forma? Assa. Se não der para todos, se for sobrar, chama alguém, junta 10 pessoas, chama o vizinho, chama outra casa, olha, espera um pelos outros, para todos que possam se alimentar. Vai fazer como? Vai assar ele inteiro, não é para quebrar os ossos, vai assar ele por inteiro, e o que sobrar vai queimar como se fosse em holocausto. Todo o corpo vai ser queimado.
ele não se entregou. Ele não se entregou por metade. Não foi uma oferta do sacerdote. A oferta do sacerdote ficava retida uma parte com o sacerdote. Ficava retida uma parte daquele que entregava a oferta. E o demais era entregue e queimado em oferta, mas era oferta de holocausto. Oferta de holocausto era queimado por inteiro, era entregue por inteiro. Aquele que não tinha defeito algum. Era o próprio Deus dizendo, falando agora, vocês vão mencionar aquilo que vai acontecer lá. Por quê? Porque o plano é perfeito. O plano é perfeito. Junta com raízes amargas, para se lembrar o que vocês passaram aí do lado de dentro e não esquecer. Discernindo o corpo do Senhor. Eu tenho que discernir, eu tenho que saber o que eu estou fazendo aqui, eu tenho que saber o que eu faço uma vez por mês, eu tenho que saber o valor que é, o valor que foi pago na cruz do Calvário. Eu tenho que discernir direito, para que o povo pudesse discernir ervas amargas. E faz mais o que? Os pães asmos, o pão sem fermento. Por quê? Porque tem que ser pressa. É depressa, é no de repente o anjo pode passar e todo mundo tem que sair. Além disso, os homens, coloca a túnica, estejam preparados, porque no de repente vocês podem estar participando da Páscoa. Vocês podem estar participando da Santa Ceia, mas é no de repente. Estejam prontos, a vestimenta tem que estar pronta, algo mais do que a neve, tem que estar pronto para participar da Páscoa. Vai passar por cima, tem que estar pronto. Pronto para quê? Para sair. E aí vai dizer que eles aprendem a Páscoa. Vai dizer que passa-se o tempo, todos ali, deixa eu correr. Todos ali começam a mencionar a Páscoa. Miqueias, Ageu, todos começam a mencionar a Páscoa. O sangue do cordeiro entra na mente. O sangue do cordeiro entra na memória. Tanto é que quando José toma o cajado de Moisés, vai dizer que antes de entrar na terra de Canaã, eles têm que passar por Jericó. Para passar por Jericó, Josué manda 2 espias, vai lá visitar a terra. Quando chega lá, os irmãos conhecem a história. Eles são perseguidos e são obrigados a entrar dentro de uma casa de uma prostituta chamada Raabe. Raabe está também na genealogia de Cristo, que vai dizer lá no livro de Mateus. Essa mulher que era prostituta ouviu falar: eu conheço o Deus de vocês, o Deus que matou o rei dos amorreus. Eu conheço o Deus de vocês que abriu o mar vermelho, que fez uma promessa, que tirou o povo do cativeiro. E vai dizer que aqueles espias fizeram uma promessa para aquela mulher. Eles devem ter ouvido de Josué, eles devem ter ouvido as histórias de Moisés, mas o que aconteceu? Aconteceu que Deus mandou fazer a Páscoa. E o que é a Páscoa? Mata o cordeiro toma o lugar, o cordeiro tira a morte, o cordeiro dá vida, o cordeiro traz vida para dentro da casa. Então faz o seguinte, Raabe, faz o seguinte: pega o sangue do cordeiro, passa nas tuas portas, passa nas tuas janelas. Ah, mas de que forma? Um fio de escarlate, uma fita de escarlate, mencionando ali o sangue do cordeiro. Quando nós entrarmos, nós vamos visualizar que naquela casa não pode acontecer nada. Naquela casa, ali tem a promessa do Senhor. E vai dizer que a muralha cai, e aquela família toda é protegida, é guardada. Por quê? Porque ali tinha a marca da promessa. Dá continuidade. Quando chega no Novo Testamento, vai dizer que João Batista, aquele que nasceu cheio do Espírito Santo, está pregando a palavra no deserto. Glórias a Deus. Arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus.
Vai dizer que depois de 400 anos de silêncio, aquela folha em branco que está na sua Bíblia, entre os dois, Antigo e Novo Testamento, João Batista poderia pregar uma palavra branda, uma palavra tranquila, mas ele prega de uma forma, fala: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de... E de repente, quem entra na fila, ele aponta de longe. Você já imaginou? Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Ele menciona, fala: tá aí, ó, o Cordeiro que vai ser entregue. Cristo sabia o plano perfeito. Tem um versículo bíblico que me chamou a atenção no livro de João, no capítulo 19, o versículo 34, que vai dizer sobre sangue e água. Vai dizer que no término, Jesus ali ensina os discípulos, ali na Semana Santa, ensina os discípulos em meio à Páscoa. Eles comemoram a Páscoa, eles fazem a festa da Páscoa, e comemorando a festa da Páscoa, eles se unem ali, e no meio daquilo ali, Jesus para e fala: olha, esse é meu corpo. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Santo és tu, Jesus. Esse é meu corpo que é partido por vós. Esse é o cálice. Esse é o cálice da nova aliança. Fazer isso em memória de mim. Não é em memória de uma pessoa que está morta, é em memória de uma pessoa que está viva. Ele está vivo. Ele está vivo. E aí ele menciona, porque está chegando a minha hora. Um de vós vai me trair. Um de vós vai me trair. Depois de todo aquilo que ele passou, houve a traição. Ele é levado para o Gólgota. Ele é cuspido, esbofeteado. Chega até lá depois de estar totalmente, praticamente morto. Ele é crucificado. Crucificado depois de tudo que ele passou. Ele entrega o seu espírito. Tetelestai. Está consumado. Depois de estar consumado, eles tinham o costume, para acelerar o processo, quebrar os ossos das pernas, para matar mais rápido. Quando eles chegam em Jesus, os dois ladrões já tinham sido quebrados seus ossos. Quando eles chegam em Jesus, eles veem que Jesus estava morto, mas mesmo assim um dos soldados pega a lança e do lado do seu peito enfia. Quando perfura o peito de Jesus, chega nesse versículo e diz: saiu sangue e água. Sangue e água. Tem diversas palavras, se você for procurar, tem várias falando sobre o sangue e água. Por quê? Porque foi separado, não foi misturado. Sangue e água. Pelo sangue somos libertos. Pelo sangue ele pagou um preço na cruz do Calvário. Mas e pela água, pastor? Pela água ele passa por cima. Pela água ele acalma a tempestade. Pela água ele transforma a água em vinho dentro do casamento, quando está tudo, parece que está tudo destruído, mas ele entra no casamento, ele faz coisa nova. Por quê? Porque ele é o dono da água. Pela água ele chega na beira do poço de uma mulher que não estava mais. Mas o que eu estou fazendo? Aonde eu adoro? Eu adoro em Jerusalém. Aonde eu posso adorar? Bebe dessa água. Se você beber dessa água, nunca mais terá sede. Bebe da água, porque do sangue você será liberto. Aquela mulher encontra transformação. Pela água somos purificados. Pelo sangue somos libertos. E se estamos aqui no dia de hoje, nesta data desse dia,
foi porque ele libertou o povo, foi porque ele tinha um plano desde o princípio. Eu poderia falar aqui, mas muito mais. O apóstolo Paulo chega aqui, no livro da carta aos Coríntios. São 4 cartas, 2 são colocadas aqui, 2 são apócrifas, ficam em oculto, mas essas 2 que são mencionadas, o apóstolo Paulo levanta aqui a igreja em Corinto, a igreja mais complicada de todas, ou igrejinha terrível, era a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo é obrigado a voltar lá. Quando fala aqui da Santa Ceia do Senhor, era a festa de ágape, a festa do amor. Em meio à festa, muitos comem e bebem, mas eles não estavam discernindo o corpo do Senhor. Não discernindo o corpo do Senhor. Eles comiam antes daqueles que eram realmente, que necessitavam. Os que não precisavam comiam primeiro, e quando os outros chegavam que necessitavam, já não tinha mais o que comer. Paulo menciona: vocês estão fazendo tudo errado, vocês não estão discernindo o corpo do Senhor. No meio deles tinha os falsos profetas, aqueles que diziam: eu já sou salvo pela graça. Eu até brinquei com o João: você é arminiano ou você é calvinista? Tinha muito calvinista lá no meio. Por quê? Porque eu sou salvo pela graça, eu não preciso de santidade, eu não preciso de vestimenta limpa, eu não preciso de boca limpa, eu não preciso andar com retidão na presença do Senhor para poder participar da Santa Ceia. E Paulo muda tudo isso, falou: não, vocês não estão discernindo o corpo do Senhor. Aquele que discerne o corpo do Senhor vai pensar diferente. E Paulo começa a ensinar diferente. Olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo, que foi destruído, esmiuçado por vós. Fazer isso, fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Que possamos discernir o corpo do Senhor, saber o sacrifício que foi pago. O plano é perfeito. O plano é perfeito. Ora, como diz o salmista Davi no Salmo 124, ora, se não fora o Senhor, eu não estaria aqui pregando a palavra. Ora, se não fora o Senhor, eu posso discernir, como diz aqui, como disse o pastor Márcio. Se eu discernir o corpo do Senhor, eu sei que se não fosse Ele, eu não estaria aqui, eu não teria tido filhos, eu nem sei o que teria acontecido com a minha família, mas eu posso discernir o corpo do Senhor. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Amém? Exalte o Senhor com a melhor salva de palmas.